Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Vamos lá. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03. Seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir os nossos canais, as nossas páginas na internet, curtir o nosso blog, é o gentequefala.com.br. E nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, como de praxe, sexta-feira, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados de hoje do Gente que Fala. Todos são do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8, o CPA-M8. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, a Major Eunice Rosa Godinho, mestre e doutora em Violência Doméstico-Familiar e Prevenção de Crimes Sexuais, mentora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e também apresentadora do programa PM e a Comunidade na TV Osasco. Nome de guerra, Major Eunice. Seja bem-vinda, Major. Eu agradeço a você e a todos que nos assistem nesse momento. Obrigado pela presença. Também conosco aqui à esquerda, você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o capitão PM Vinícius Coelho Cardoso. Nome de guerra, Coelho Cardoso. Capitão, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela presença. Agora aqui à minha direita, a capitão PM Laodiceia Soares da Silva. Capitão Laodiceia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E fechando a mesa aqui, à minha direita, o soldado PM Rafael Genauro da Silva. Soldado Genauro, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde. Todos bem? Sim. Então vamos lá falar do comando de vocês. O Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8 comemorou em abril 33 anos de existência. É o CPA-M8, que é responsável pelo policiamento em 15 municípios da região metropolitana de São Paulo, que compreende 3 milhões de habitantes. São as cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra. 2.000 quilômetros quadrados de extensão essa área toda. Em Major Eunice, até faltou fôlego aqui para falar tudo isso. Imagina para vocês cuidarem dessa área toda. Olha, Mauro, eu digo que é um grande desafio profissional, porque é uma área extremamente rica em experiências, em que pese a nossa atuação ser uma atuação em momentos de crise, né, eu até comento com os policiais, ninguém liga 190 para convidar o policial para uma festa de aniversário, né? Então as pessoas quando ligam 190, elas estão realmente numa situação de crise e necessitando de um apoio. E a área metropolitana 8, que compreende a área oeste e sudoeste da região metropolitana de São Paulo, é uma área extremamente rica nesse aspecto, porque tem uma diversidade, uma heterogeneidade muito grande. Então nós temos áreas riquíssimas, referências no aspecto de PIB, referências como municípios muito bem estabelecidos, e também temos áreas extremamente degradadas, com muitas comunidades, áreas de muita carência em todos os aspectos. Então isso traz para o policial militar que trabalha na área metropolitana 8, ele precisa realmente ter uma formação muito eclética, porque nós atendemos de tudo, e isso já é um parâmetro para a própria Polícia Militar, né? Nosso trabalho é muito diversificado, mas ali na região de Osasco, eu acredito que isso seja potencializado por conta dessa heterogeneidade. Então, é muita riqueza e muita pobreza juntas. Capitão Coelho Cardoso, a Major Eunice destacou justamente essa situação diversa dessa região toda que vocês têm a missão de cobrir em termos de segurança pública. Riqueza de um lado, pobreza do outro,
muita área chique, né, da região de Santana de Parnaíba, Alphaville, e a situação das comunidades também nos arredores. Quais são os desafios nesse tipo de trabalho, onde você tem essas nuances todas? Se eu fosse falar, eu diria assim, porque a região que eu comando, né, ela é uma região de periferia, né, ela pega a parte sul, mas quando eu era tenente, eu trabalhei ali nos municípios de Carapicuíba, Cotia, e tem esses opostos, né, então é um desafio para o policial, assim, saber atuar com diferentes grupos sociais, né, que você tem que, desde atender extremos de ocorrência, que você vai lidar com pessoas de alto nível intelectual, né, às vezes conflitos, assim, que você precisa se dedicar, assim, para realmente ser a pessoa que vai decidir aquele deslinde, e isso é um desafio, né? É complicado, mas é gratificante. Sim. Capitão Laudicéia, sua avaliação sobre esse desafio também. Então, na verdade, o M8, a gente tenta atingir, porque muita área carente, né? Então, a gente, na verdade, quando atende essa área, a gente tenta assistir essa população, né? Então, a gente tenta dar o melhor da assistência para eles. A polícia tenta chegar e alcança todos os níveis. Então, quando a gente atende a área mais rica e aquela menos, né, digamos assim, financeiramente, a gente consegue, a Polícia Militar alcança todos e, na melhor forma possível, consegue dar o melhor dela e deixar aquela sensação de segurança aos mais carentes também. Você tem, capitão Laudicéia, 25 anos na Polícia Militar? Sim, 25 anos. Sempre nesse mesmo comando? Não. Eu vim do interior, né, da área do I7, e devido à promoção vim trabalhar. Estou assumindo agora essa sessão de assuntos civis aqui, por isso que eu vim assistir a Major Eunice, que tem uma grade curricular, assim, renomada para a gente ter como referência. Soldado Genauro, 14 anos de Polícia Militar, sempre lá no CPA 8, M8? 14 anos na primeira companhia do 42º Batalhão, que é um batalhão subordinado ao CPA M8, atuante exclusivamente em Osasco. Né? E esses desafios também para serem enfrentados numa área de uma extensão territorial tão grande, tão diversa? Gratificante, quando você vê que o trabalho comunitário que é elaborado lá pela base comunitária dos remédios, quando você vê o resultado que surge dos projetos comunitários perante a comunidade carente, aí você vê que vale a pena. Sofre, mas vale a pena. Major Eunice, como é que surgem os CPAs? Como é que eles são formados? A partir de qual necessidade? Como é que é esse trabalho? Na verdade, eles vêm do desenvolvimento socioeconômico da própria região. Então, Osasco já foi área pertencente a um batalhão de São Paulo. Conforme a área territorial vai avançando, é necessário que sejam novamente redimensionados, né? Então, por exemplo, nós temos o 14º Batalhão, que é Osasco também, que ele é um batalhão centenário, ele tem mais de 100 anos de existência. Daí você pode me perguntar, mas como que um batalhão tem mais de 100 anos e o CPA tem 33? Né? Porque essa reorganização é meramente administrativa. Ela tem que ir se reorganizando para abranger as áreas. Mas a divisão hoje na Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo, ela é por regiões administrativas. Então, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, têm áreas sobrepostas, mas sempre a mesma área. Então, tem a área da capital, a área de macro e área metropolitana, que são os batalhões, as áreas no entorno de São Paulo, e tem as áreas administrativas do interior, que são várias também. Então tem a região de Bauru, a região de Sorocaba, a região de Ribeirão Preto. Então são regiões administrativas divididas dessa forma. Então, conforme a necessidade, essa divisão vai se moldando, vai se adequando, conforme a população cresce e vai se espalhando pelo estado. Agora, como você destacou, nessa moldagem, nessa adequação,
Alguns critérios são levados em consideração, por exemplo, os próprios índices de criminalidade. Tudo isso é muito dinâmico. Né? O policiamento ele é destinado de acordo com alguns fatores essenciais. Nós temos, inclusive, normas internas, no caso da Polícia Militar, as I-28PM, que definem quantos policiais trabalharão em qual área. Então, o que se avalia nesse caso? A questão de número de habitantes, a complexidade do município em relação a áreas turísticas, se tem, áreas industriais, se tem, grandes conglomerados habitacionais, como é o caso de Carapicuíba. O CPA-M8 hoje tem 3 dos 5 municípios mais populosos do Brasil, que é Taboão da Serra, que é o mais populoso do estado de São Paulo, porque ele é uma região muito pequena. Aliás, do estado de São Paulo, ele é uma região muito pequena em área territorial. São, salvo engano, 21 quilômetros quadrados. É o mais populoso do estado ou dentro da Grande São Paulo? Não, do Brasil. É o terceiro do Brasil. É a relação área... Densidade demográfica. Densidade demográfica. Então, Taboão da Serra, no estado de São Paulo, na nossa região, ele é o mais uma área muito avançada do ponto de vista populoso, porque tem muitos condomínios verticais, né? As Coabs, então tem muita gente morando no Taboão. Depois temos também Osasco e Carapicuíba, são os 3 mais populosos do estado de São Paulo. Acho que perde só para Diadema, salvo engano meu. O primeiro no Brasil é São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Depois tem Diadema e aí já entram os nossos 3 municípios, Taboão, Osasco e Carapicuíba. Então, isso é um dos fatores que determina quantos policiais serão fixados naquele município. E já que você falou dos policiais que serão fixados, qual é o efetivo para tudo isso? Nós temos hoje mais de quase 3 mil policiais militares na área do CPM-8. 3 mil policiais. Aqui a gente tem, entre esses 15, tem Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, áreas mais, não sei se eu posso dizer, rurais. São características mais de interior, né? Porque como a área do CPM-8 ela é muito extensa territorialmente, ela começa com municípios muito próximos da capital, que tem características muito metropolitanas mesmo, né? Caso de Osasco, Barueri, Taboão da Serra, são municípios mais com características mais da capital. E conforme vai se distanciando mais para o interior, nós temos áreas mais mescladas, que tem um pouco de capital e um pouco de interior, e mais para o finalzinho, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Pirapora do Bom Jesus, são cidades um pouco mais, com características mais rurais. Mais rurais. Aí tem um trabalho para Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica, Pirapora, um trabalho de polícia ambiental também. Ambiental, nós temos na nossa área polícia ambiental, corpos de bombeiros, né, alguns quartéis de corpos de bombeiros, a polícia rodoviária, porque nós temos várias rodovias que cortam a nossa região, né, é uma região que nós temos rodovias muito importantes, o Rodoanel Mário Covas corta a nossa região, daí nós temos os eixos rodoviários estaduais, que é a Castelo Branco, Raposo Tavares, a Anhanguera, a Bandeirantes, e também a Regis Bittencourt, que é uma rodovia federal. Então, nós temos também o apoio da Polícia Federal. A nossa área, toda a Polícia Militar trabalha em conjunto, em parceria com outras polícias, com outras forças de segurança, né? Como a Polícia Civil, no caso, na nossa área, a Polícia Rodoviária, que é uma especialidade nossa, mas nós também temos a Polícia Rodoviária Federal, que cuida da Regis Bittencourt, que também corta a nossa região. Capitão Coelho Cardoso, 17 anos de PM, é isso? Sim. Como é que é o dia a dia? Como é que é a tua rotina? Eu atualmente comando a 1ª companhia, né, do 14º Batalhão, e eu desenvolvo o projeto do Vizinhança Solidária. É gratificante, né? Acho que podemos dizer assim, né, que ser comandante de companhia, acho que é o posto mais pleno da... Você viu que ele deu uma risadinha, né, Mauro? Porque quando eu falava isso para ele duvidava de mim. E eu falo que o posto mais gratificante para um oficial é o posto de capitão, por exercer a função de comandante de companhia. É, assim, uma experiência singular, ímpar. E eu comentava isso com ele quando ele era tenente, já quase capitão, e ele não via meu comentário com bons olhos. Então, hoje ele está experienciando essa é uma função isso. especial, o comando de companhia? É porque a gente atua diretamente na prevenção do índice criminal, né, da criminalidade na sociedade.
E a gente tem que se desdobrar para que a gente tenha êxito nisso, né? É a maior responsabilidade que o comandante de companhia tem. Ele tem N responsabilidades. E isso requer muita dedicação, sacrifício pessoal. A sua família precisa estar Ter conhecimento disso tudo. tipo, íntimo, né? Entender. Coadunando com isso, né? Sabendo que ela... Apoio total. porque a gente fica distante da nossa família. Não tem jeito. Eu tenho que usar meu horário de folga, inclusive, para dar maior eficiência para diminuição criminal. E é complicado. Como é que tem que ser o trato em relação aos seus comandados? Como é que é a preleção? Quais são as palavras que você usa, os argumentos que você usa, a motivação para o seu pessoal? Primeiro de tudo, não exigir nada do que você não seja capaz de fazer, né? Não existe liderança daquele que comanda pedindo execução de atos que você não é capaz de executar ou não tem pendor para aquilo. Acho que esse é o segredo, né? Você deve comandar pelo exemplo. E por que quando a Major Eunice dizia que essa era uma função especial, você relutava em acreditar nisso? É que, na verdade, eu brincava com a Major, né? Porque eu já sabia que o tranco era pesado. Então, eu já estava, não, deixa eu aqui quietinho, Major. Tá tudo bem aqui onde eu tô. Isso me irritava, Mauro. Sinceramente, isso me irritava, porque é bastante gratificante mesmo. Eu comandei Jandira por 2 anos e meio. Foi uma experiência fabulosa. Jandira tem 17 quilômetros quadrados e está ali entranhado no meio do M8, né? Fica próximo a Barueri, que é uma cidade grande, fica próximo a Itapevi, que é uma cidade complexa no aspecto policial, né? Então, foi uma experiência muito rica, e meu contato com o Coelho Cardoso foi lá mais ou menos nessa época. O comandamento de companhia, na verdade, é o primeiro comando efetivo que um oficial tem. Porque ele tem uma área territorial que ele é responsável por essa área territorial, pelos índices daquela área territorial, e ele tem pela primeira vez uma tropa significativa nas mãos, né? São vários policiais, um formato, uma companhia pequena, hoje tem pelo menos uns 90 policiais. Então, o capitão, ele comanda esses 90 homens e mulheres, e ele interfere diretamente na vida profissional e pessoal dessas pessoas. Então, o que ele falou sobre liderança é muito importante. E ele tem esse grupo de pessoas nas mãos, né, entre aspas, e é com esse grupo de pessoas que ele vai executar o seu trabalho, né? Capitão Laodiceia, você também comanda a companhia? Não. Eu não comando porque o meu quadro não me permite. Nós temos alguns quadros aqui dentro da Polícia Militar. Mas vai chegar lá? Não, na verdade não. É um quadro diferenciado. O meu quadro, que é o APM, ele não permite que eu seja comandante de companhia. Tanto que hoje eu estou na seção de assuntos civis e na seção administrativa. É um quadro auxiliar. Ele auxilia mais na parte administrativa dos batalhões. Então, o quadro auxiliar, ele atua na área de logística e pessoal, que seria o RH, e assuntos civis. Então, são oficiais que trabalham internamente. Soldado Genaldo, você está sob o comando do capitão... Não? Capitão Brandão. Capitão Brandão, comandante da minha companhia. Como é que é essa... É meio confuso, acho que para a população também entender, né? Você tem o comando, você tem a companhia, você tem o batalhão, você tem como é que é esse guarda-chuva? Como é que é o desenho disso? O que vem de cima para baixo? A população não entende e nós entendemos que eles não entendam, porque realmente é muita denominação. É muita denominação. Outro dia um amigo meu me perguntou o que eu era, eu falei, sou major. Ele falou, qual delegacia você fica? Pois é. Eu falei, não, delegacia é a Polícia Civil, isso, é convívio com o Exército, você é do Exército, você é da Aeronáutica, normal, a gente entende, é muito nome, é muita sigla, talvez até muita coisa desnecessária, né? Poderíamos simplificar um pouco mais. Se confunde o civil com o militar, já confunde também as atribuições de cada tipo de polícia também. Sim, né? Com certeza. E a Polícia Militar, a responsabilidade principal é a prevenção da ordem pública, a manutenção da paz. Nosso trabalho é mais diretamente ligado às pessoas, né? O atendimento de pessoas. E isso é muito bacana, né? Porque a nossa profissão está ligada às ciências humanas. Eu costumo dizer que o policial militar ele tem que aprender a lidar com pessoas. Se ele tem dificuldade em lidar com as pessoas, ele está no lugar errado. Porque nós, o tempo todo, cuidamos de pessoas, em todos os aspectos, né?
E o Genauro, ele faz isso com de forma muito eficaz, porque ele tem um programa que chama-se Prazer em Conhecer, na base dos remédios, que hoje, já desde o início da década de 90, nós temos o policiamento comunitário instituído na Polícia Militar, até com auxílio da Polícia Comunitária criada no Japão. Nós temos até um convênio de cooperação entre o Japão e a Polícia de São Paulo para a instituição da Polícia Comunitária. E o Genauro, ele trabalha justamente numa base de segurança comunitária, que é a base da Vila dos Remédios, que é uma base belíssima. Eu sou suspeita por falar que eu sou apaixonada pela base da Vila dos Remédios, que tem diversos programas de policiamento, aliás, tem diversos programas sociais, muitos deles de iniciativa dos próprios policiais, dos cabos e soldados que trabalham ali. Então, fala, Genauro, desse programa Prazer em Conhecer, na base da Vila dos Remédios, e que fica na Vila dos Remédios, porque a sede do comando é em Osasco. Sim. Isso. A Base dos Remédios hoje ela tem 9 projetos rodando lá, né? Desses 9, um é institucional, né? Que é o Programa Vizinhança Solidária, que o Capitão Coelho conhece perfeitamente. Todos os outros foram nós que criamos lá na base, né? O próprio efetivo da base que criou. Dentre eles, o Prazer em Conhecer. O Prazer em Conhecer ele é um projeto, digamos, o mais complicadinho de fazer, porque ele vai bem na ferida da coisa. Esse projeto ele é aplicado em aluno de ensino médio, em escola pública, de área carente de Osasco. Então é onde tem a maior resistência com a polícia, é onde que esse projeto vai. Então nós lá da base vamos na escola pública, primeiro, segundo e terceiro colegial, fazemos uma palestra e esse projeto ele se divide em 3 fases, né? Essa é a primeira fase. E depois esses alunos vão até a base, para mais 2 fases. Então aí a gente consegue ver no final das 3 fases, né? Todo esse processo demora 6 meses para ser feito. Então é todo um planejamento que é de 4 a 6 meses para concluir uma escola, né? Ou seja, é um trabalho de mão dupla, onde o policial tem o prazer em conhecer aquele estudante, o estudante tem o prazer em conhecer aquele policial. Agora, por que esses jovens do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, você falou em resistência ao trabalho da Polícia Militar? Porque são moradores de periferia, né? Então é meio que clássico isso, né? A periferia, a polícia, sempre tem aquele pezinho atrás. Quando a gente vai a primeira vez na escola, a gente percebe isso claramente. A gente vê que o jovem fica todo mundo meio receoso com a presença da polícia. O que está acontecendo? E esse projeto, Mauro, é justamente para minimizar essa dificuldade que o civil tem de entender a polícia. Porque quando o Prazer em Conhecer, como você falou, é uma mão dupla, ele vai para a escola para apresentar a Polícia Militar para esses jovens, para mostrar o que é a Polícia Militar, até para tirar essas dúvidas, né, o que é batalhão, o que não é. E eles acabam, no final do projeto, se apaixonando pela polícia. Então, é um trabalho que foi idealizado lá na base dos remédios mesmo, tem até um movimento para que ele seja institucionalizado, porque ele tem um resultado muito benéfico. Então ele vai lá e mostra, fala assim, olha, eu vim aqui para mostrar para vocês o que é a Polícia Militar. E a questão dessa resistência que nós percebemos é que muitas vezes a polícia chega na comunidade e muitas vezes tem que prender o pai desse aluno por tráfico. Vai nessa comunidade para abordar o pai ou o irmão de um aluno, desse aluno, que foi pego roubando. Então, eles olham para a polícia, qual é a recordação que eles têm da polícia? Eles viram a polícia entrando em casa para prender meu pai. Eu vi a polícia abordando meu irmão na rua, meu irmão tinha roubado e meu irmão foi preso. Então, eles têm um receio lógico, normal, né? Até de acordo com a experiência que eles tiveram até então com a polícia. E a partir desse primeiro encontro, que eles ficam um pouco refratários ainda, eles ficam um pouco, né? A gente fala de segunda, né? Uma gíria policial. Eles vão entendendo o que é a polícia e vão entendendo por que a polícia muitas vezes tem que agir dessa forma. E no segundo e terceiro encontro, eles passam a fazer o papel da polícia. São teatralizações que eles fazem, o policial coloca uma situação fática, né, de uma ocorrência, e os alunos atuam como se fossem policiais. Então eles colocam o colete no aluno, para ele se sentir como se ele fosse um policial, e ele tem que mostrar o que ele faria diante daquela situação. Então, diante dessa dramatização, ele entende o porquê que muitas vezes o policial age como ele tem que agir. E ele passa a entender as nossas motivações e passa a respeitar e muitas vezes até sai de lá desejando ser policial militar. É muito bacana. O Prazer em Conhecer tem digamos assim, esse poder
de mostrar para o jovem que a polícia militar é algo muito bom e deixá-lo até com vontade de ser policial militar. Agora, como colocar ordem nessa situação de, pelo que eu entendi, qual é o entendimento desses jovens? A desinformação, não sei se é desinformação, mas é o aspecto cultural, né, de estar do lado da lei ou estar do lado do crime, né, não entender uma coisa e outra. Então, mas como que nós vamos exigir isso de um jovem? Se ele cresceu num mundo onde ele vê o crime acontecendo. Então, nós temos essa noção do que é certo e do que é errado pela nossa formação, né, de tudo que nós recebemos de informação desde que nós nascemos. Esses jovens, eles foram criados muitas vezes, a periferia é assim, existem pessoas boníssimas, corretas, mas existem pessoas que estão ali e que são frutos de uma região, de uma situação bastante precária, bastante carente. Então, muitas vezes, eles cresceram, eu me lembro até, e cito muito às vezes quando converso com os policiais, uma certa vez que eu entrei para fazer uma busca e apreensão num local, era um porão de uma casa, nós entramos, era um cômodo só apenas, né, e tinha ordem judicial para fazer busca e apreensão naquele cômodo, buscando uma pessoa que seria foragida da polícia. Nós entramos naquele cômodo, era um cômodo apenas, tinha uma cama de casal, o casal estava praticando sexo naquela cama, naquele horário, quando nós entramos, era um dia de manhã, um dia de semana. O filho daquele casal de 4 anos estava brincando ali com poucos brinquedos que tinha naquele cômodo. A parede daquele cômodo era todo perfurado, cheio de trouxinhas de maconha. E o menino, onde ele brincava, tinha um rato enorme. Estava ali, andando normalmente com aquela criança. Então, aquele mundo é o mundo daquela criança. É o mundo normal dela. É o mundo normal dela. Então, muitas vezes ela cresce vendo aquilo como aquilo sendo normal. Porque pai e mãe vivem ali e mostram, ensinam isso a ele. Então, conforme ele vai crescendo, é a visão de mundo que ele tem. Então, nós entendemos, né, que dentro do que ele aprendeu, aquilo é a realidade. Então, o Prazer em Conhecer faz justamente essa mostra que nem tudo é daquele jeito, e que existem outras coisas, e que a polícia pode ser uma força amiga dele, na verdade. Genauro, que desafio, hein, fazer essa imagem desse mundo completamente invertido para esses jovens. Parece que mas não é tão difícil assim, não. O primeiro contato é complicado, no segundo já fica fácil. Quando a gente vai a primeira vez, a gente vê essa resistência. No segundo contato, eles já vêm procurar a gente. Quando vai ser a minha vez? Quando vai ser a minha sala? Aí já fica mais fácil. Aí eles já veem que não é isso, não é assim que funciona. Eles ficam curiosos para saber o que é. Na base lá, eles perguntam de tudo. Como é que funciona? O que é um rádio? O que é uma viatura? O que é um colete? Posso ver o colete? Então, eles são super curiosos. A terceira fase, que é fazendo a diferença, que eles passam um dia de policial com a gente na base, eles se divertem, eles tiram foto, ali a gente vê, sempre sai um ou dois, eu quero ser policial, como que eu faço para ser policial? Retornam na base, a gente tem um grupo de WhatsApp da base, eles entram em contato, quando que eu posso visitar a base? A viatura constantemente, depois que acaba o projeto, a viatura mantém o contato naquela escola, mesmo não sendo a ronda escolar, mas a viatura da base, ela passa naquela escola, eles visitam a base, então a gente vê que realmente surte efeito. Quebra, sim, essa resistência. Capitão Laodiceia, vamos falar da sua rotina. Você falou do trabalho administrativo, conta mais. Isso. Então, na área aqui do M8, né, está sendo um trabalho novo para mim, nessa área de assuntos civis. Você viu que a área é bastante grande, eu estou há pouco tempo, a diversidade de municípios, eu estou tentando conhecer toda a rotina de todos os batalhões, falando com os comandantes de companhia, falando com os comandantes de batalhões, né? Então, é uma área muito rica em todos os aspectos, todos os assuntos. E é gratificante. Então, é gratificante conhecer o projeto, né, do Genauro, da PM, né? Essa inclusão que a área do M8 faz em relação de ter muita periferia. Isso é gratificante. Era uma realidade que eu não conhecia. Estou passando a conhecer agora também. Sim, agora, Capitão Coelho, eu perguntei aqui da questão dessa distribuição, na comando, companhia, batalhão, a gente deixou a resposta para trás. Vamos destrinchar isso, apesar de que para a população o importante é a polícia como um todo e não essas divisões. Mas é legal essa didática, né? Vamos
estabelecer? Peraí, desculpa, eu não entendi. Como é que vem nesse guarda-chuva, essa hierarquia? A Major é que estava falando. Quer falar, Major? Não, a distribuição ela seria basicamente assim, né? Nós temos o CPA, que é o que ele vai administrar, né, os vários batalhões que existem. Esses batalhões, por sua vez, eles são divididos em companhias territoriais, né? Então nós temos companhias que, conforme a demanda no território, ela pode englobar um único município, ou nós podemos o inverso, precisar de mais de uma companhia para o mesmo município. O que define isso é a demanda criminal. Então, qual o número de ocorrências que eu tenho num determinado espaço territorial. E aí as companhias, geralmente, cada uma delas tem 4 pelotões para cada período de trabalho. Então, eu tenho uma de manhã, outra à noite, no outro dia, outra de manhã, outra à noite. Basicamente é isso. Podemos ter algumas exceções, mas como você mesmo disse, esse tema é muito complicado para as pessoas entenderem. Mas basicamente é isso. E, claro, o trabalho da Polícia Militar, que é o trabalho trabalho ostensivo, de estar nas ruas e de prevenção do crime, ou de flagrar o crime quando ele acontece, diferente do trabalho da Polícia Civil, que é um trabalho de investigação, que é outra confusão também que as pessoas fazem. E é o trabalho dos pelotões que ele citou, né? Porque essa divisão por CPAs, que é Comando de Policiamento de Área, ela é mais focada na questão geográfica. Então, nós temos aqui na área metropolitana, nós temos o CPA M6, que é a região do ABCD, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, é o lado leste da capital São Paulo, né? Então lá é o M6. Daí nós temos o CPA M7, que é a região de Guarulhos, né? Que são todos os municípios da região Guarulhos, que é a região norte da capital de São Paulo. Depois nós temos a Mogi das Cruzes, que é um outro CPA, que é o M12, e o M8, que é a região sudeste e sudoeste de São Paulo. Então são questões geográficas, né? O CPA é uma unidade administrativa, Comando de Policiamento de Área. Ele é o comando geral da região e ele está distribuído em batalhões. No nosso caso, nós temos 6 batalhões territoriais, que é um batalhão, começa com o 14º, que é Osasco, mas Osasco, como o Coelho acabou de falar, por ser um município muito grande, ele tem 2 batalhões. Ele tem um batalhão na área centro-sul, que é o 14, e um batalhão na área norte, que é o 42, que é o batalhão do Genauro, onde tem a base dos remédios. Daí nós temos o 20º batalhão, que é Barueri, a sede é em Barueri, mas ele tem vários outros municípios, é Barueri, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Itapevi, Jandira, são vários municípios, um batalhão com 5 companhias, distribuído em 5 companhias, por serem vários municípios, né? Só que em Barueri, por ser uma cidade maior, tem 2 companhias. Então tem uma demanda maior. Deixa eu introduzir aqui na nossa conversa, Zenilda Salvato, tudo bom aí? A Aninha está com você, né? Traga a Aninha aqui para a gente, para falar. A Aninha, a Ana Luísa Garcês, conhecida como Animal, ela é maratonista, ela é conhecida como a corredora número 1 do Brasil na categoria 50 a 59 anos, e no domingo que passou agora, ela participou de uma maratona. Vem cá, Ana. E qual o microfone ela fala? Fala comigo aqui. Meia maratona, né? Meia maratona. Da Polícia Militar no Guarujá. Foi isso? Conta pra gente. Aí eu gostei de correr lá na Polícia Militar. Eu avisei pro pessoal, gente, olha, eu aprendi a correr da polícia. Por quê? Porque quando eu morava na rua, eu roubava, assaltava, traficava, andava armada, 16 anos de fevereiro. Se não fosse a polícia, eu acho que eu nunca ia correr. Graças à polícia, eu adoro eles. E eu vou falar uma coisa, se vocês quiserem ficar bravo, fica. Na época que eu morava na rua, tinha um caminhão chamado Caminhão do Faustão. Não é da sua época, vocês são tudo novo. Caminhão do Faustão é assim, ó. Pega todos que estão devendo, põe, joga no caminhão, leva para vergar. Você não tem nada, vai embora. Quando eu vi o caminhão, era para quem tem, eu corria, eu fugia. Não pegava de jeito nenhum. E um deles me pegou, jogou tudo cola na cabeça. Se aprender, nunca mais usar. E toda vez que eu vejo ele, eu falo, eu não tenho raiva de você, porque eu não lembro. Eu não sei, e eu amo ele, eu gosto dele, e olha, parabéns para vocês. Eu não tenho raiva de vocês. E como é que você teve interesse em correr, em transformar isso num trabalho mesmo, né? Foi o Fausto Caminha, ex-secretário de esporte. Foi ele que me tirou. Ele um dia estava na 9 de julho, aí eu estava sentado... Fausto Caminha é o diretor de jornalismo, nosso diretor do programa Gente que Fala. Aí eu estava na 9 de julho, foi um Natal. Aí ele pegou e me assistiu, porque o pessoal fizeram uma matéria perguntando como que é morar na rua. Eu falei, eu adoro morar na rua, porque eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. É gostoso, não é? Porque quem mora na rua, mulher,
é sempre mais perigoso. Eu já fui duas vezes a tentativa de estupro. Não conseguiram me estuprar. Não. Aí eu falei, a partir de hoje eu vou andar que nem homem. Rapar a cabeça, usar camisetão, roupa larga. Por que o apelido animal? Animal, porque quando eu andava de patinho, eu batia nos moleques, dava rasteiro, era folgada. Bom, aí você correu a meia maratona no Corri a domingo. minha maratona. Como é que foi o resultado? Aí foi legal, eu corri 1h e 32, eu tenho 57 anos. E eu fui a segunda, a que ganhou tinha 39 anos. É a número 1 nessa faixa etária de... Não. Foi na geral. Entrei às 5 na geral. E agora, domingo, só para falar rapidinho, eu vou correr uma prova contra as drogas. Droga mata. Como é que vai ser? Onde vai ser? Vai ser na... Fugiu. Correu. Acabei. Peraí. Ai, deixa eu lembrar. Bom, não importa. Fala mais sobre o domingo, como foi essa meia maratona. Eu vou falar, choveu muito. O que você tirou de lição de correr com a polícia militar? Eu tirei de lição, em primeiro lugar. É porque quando eu vi a polícia, eu corri. Eu tinha medo de polícia. Eu não podia corria da polícia. Eu corria da polícia. Agora eu corri com a polícia. Isso que foi legal. Eles correram comigo lá, eu achei muito legal. E eu avisei, gente, vocês têm que falar de mim, porque eu aprendi a correr da polícia. Se não fosse a polícia, eu não estava aqui hoje. Agora vocês que correm comigo. Agora vocês não me pegam. Eu que pego vocês. Não, brincando. Muito bom. Parabéns, Ana Luísa Garcês. Continue nas suas corridas. Parabéns aí. a vocês pelos trabalhos que vocês fazem, porque não é fácil. É corrida, né? É corrida. É literalmente E eu corrida. falo onde eu vou o minuto inteiro. Eu aprendi a correr da polícia. Eu falo. Tá vendo? A gente Ó, eu tenho uma ajuda. pergunta. Eu queria saber assim, você aprendeu correndo da polícia que você tinha um dom de correr bem ou que a polícia corria mal? Eu acho que eu nasci com dor também. Fala no microfone aqui. Fala aqui. Não é porque as polícias eram gordas e barrigudas, eu não conseguia pegar eu. Mas também quando pegou, se eu não pegasse, o couro ia comer. Eu tinha medo que ela respondesse isso. Porque naquela época, eu acho que não ia dar cabelo nem do couro, de ninguém. Não existia, você lembra que não existia chip nas roupas? Eu roubava muito, jogava dentro da calça, saía gordo. Quando ia me pegar, eu saía com a perna aberta. O que você tem? Não tenho nada. É que eu tô naqueles dias. Então vai embora. Saía correndo. Quando eu vi a polícia, perna para quem tem. E eu não tenho raiva deles, não tenho. Eu tenho muito amor por eles. E graças a vocês que eu tô aqui hoje falando. Se não fosse eles, eu não estava aqui hoje, eu estava na cadeia, ou estava presa. Sempre eu falo, eu aprendi a correr da polícia. Não é mito e não é mentira. Isso eu falo. Que bom. Vocês estão Major, o que para você, enquanto policial, simboliza essa história, representa essa história de superação da Ana Luísa? Mas se sabe que histórias como a dela, nós temos muitas, né? É que, como nós estávamos conversando antes do programa, o programa que eu apresento na TV Osasco fala justamente sobre isso, mostrar o que a polícia faz de bom e que normalmente a mídia não mostra. Deixa eu só citar aqui, você apresenta o programa PM e a Comunidade. PM e a Comunidade na TV Osasco, que é justamente para mostrar esses feitos da polícia, né? Nós temos agora, em outubro, dia 5 de outubro, a entrega da medalha Mérito Comunitário. E muitos policiais militares vão receber essa medalha justamente por trabalhos comunitários. Trabalhos belíssimos, como o Genauro faz no Prazer em Conhecer. A Vila dos Remédios tem a Horta na Praça. Um dia, você é nosso convidado para ir lá conhecer a base dos remédios. Tem uma horta que é a única horta no mundo que um coelho cuida. Só que não é esse coelho. É o Cabo Coelho. Capitão Coelho. Não, é o Cabo Coelho, da base da Vila dos Remédios, ele que cuida da horta. Ele e alunos de uma escola que se chama AME. Associação Mantenedora de Mães Especiais. Isso, é uma escola de especiais e a maioria são adultos especiais. Então, com algum tipo de retardo, síndrome de Down, e é uma quadra da base. Então, eles vão, uma vez, 2 por semana, eles vão lá para os alunos cuidarem da horta. E no início, o Cabo Coelho conta isso, que eles não conseguiam nem segurar direito as sementinhas, não conseguiam fazer o furinho na terra. Hoje, eles plantam, eles colhem, eles molham os alfaces, as ervas que estão ali plantadas. Para eles é uma laboterapia. Eles desenvolveram essa habilidade de cuidar da horta, e isso favorece o aspecto mental, social deles. Então eles vão lá, eles interagem com os policiais, eles interagem com a comunidade que está ali presente, e eles fazem o cultivo dessa horta, chama-se Horta na Praça. Olha só, estou aqui em mãos com a foto da Ana Luísa Garcês na premiação, na meia maratona deste domingo, ela aqui no segundo lugar no pódio, né?
Geral. Olha só, gente. Maravilha. Que lindo, né? Muito bom, né? Maravilha. Então tá aqui, como é que chamou essa prova? 21, Tá escrito aí. 21K, é isso? É 21 mais. 21 mais Guarujá. Muito bom, parabéns, Ana Luísa Garcês, aqui segundo lugar no pódio na maratona 21 mais o Guarujá no domingo passado. E vários batalhões, Ah. várias unidades da PM promovem esse tipo de atividade de corrida de rua. São algumas bem famosas, né? A corrida Gonzaguinha, tem a corrida do choque, o 15º I, que é na região de São José dos Campos, eu não me lembro do município, também tem uma corrida já de muitos anos, então a Polícia Militar sempre acompanha e promove esse tipo de corrida, porque os policiais militares, na verdade, nós somos formados correndo, né? Porque nas escolas de formação nós corremos muito, e daí muitos acabam adquirindo gosto pela corrida, que é uma atividade bastante gratificante. Major e demais amigos aqui da mesa, eu quero fazer uma pergunta sobre um tema bastante importante que a gente já abordou por diversas vezes ao longo do mês. Estamos no Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio. O Setembro Amarelo chama a atenção para esse tipo de problema bastante grave. Como é que vocês lidam com este assunto? E eu queria perguntar uma coisa que eu perguntei aqui para especialistas em saúde, mas queria entender o ponto de vista da polícia em relação ao nosso trabalho da imprensa, quando das coberturas desses casos de suicídio. Como é que nós devemos abordar? Bom, eu, apesar de não ter formação em psicologia, eu tenho uma formação terapêutica e eu particularmente gosto muito do assunto. E dentro da Polícia Militar nós precisamos entender um pouco desse assunto, porque faz parte da nossa rotina, infelizmente. Nós atendemos a suicídios com frequência. Hoje, inclusive, eu comentei com você que nós tivemos o suicídio de uma menina de 12 anos na região de Osasco, na cidade de Osasco, foi essa noite. Então, é uma ocorrência que, infelizmente, faz parte dos nossos números, da nossa estatística. Nós temos também a questão do suicídio de policiais militares, porque hoje nós temos uma das profissões mais estressantes do mundo. Como eu disse no início, ninguém nos convida para comer bolo de aniversário, né? Nós estamos sempre tratando com situações de crise, tratando com pessoas, muitas vezes, em desequilíbrio emocional por uma questão de crise. Eu me lembro até do Coronel Deac, que ele dizia que para o solicitante, para quem liga o 90, não existe ocorrência mais grave ou menos grave. Porque às vezes alguém fala assim, é só um desentendimento, isso não é grave. Isso não cabe a ninguém mensurar. Ninguém pode dizer isso é mais grave ou isso é menos grave. Porque a compreensão da gravidade parte de quem está envolvido naquela demanda, né? E a questão do suicídio, infelizmente, faz parte da nossa rotina em todos os aspectos. Eu penso que divulgar o suicídio, os números, ele somente é benéfico se, juntamente com essa informação, venham ferramentas de como prevenir esse suicídio. Porque a partir do momento que você mostra, teve um suicídio em tal lugar, foi assim, em outro lugar foi assado, né, dados de como a pessoa deu cabo da própria vida. Isso tem potencial incentivador? Eu acredito que sim, porque quem tem a intenção, a ideação suicida, vai até utilizar aquilo como exemplos, né? Como eu posso fazer o meu suicídio, como eu posso me matar. A partir do momento que você acrescenta esse dado, ferramentas ou dicas de como a pessoa pode sair dessa crise e buscar ajuda, isso tem que ser dito. As pessoas têm que entender que o suicídio, que as doenças emocionais, elas são tratáveis. Então, existem políticas públicas e órgãos públicos disponíveis para auxiliar nesse sentido, né? O trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, às vezes um simples diálogo. Eu converso bastante com a minha tropa nesse sentido. Muitas vezes quem está do nosso lado não está bem. E basta você quer se abrir comigo, você quer falar algo para mim, você está com algum problema, você está com alguma dificuldade, às vezes um diálogo pode minimizar essa crise e colaborar com aquela pessoa que está sofrendo. Agora, Capitão Coelho, a Major Eunice falou desse caso desta noite da menina de 12 anos, que se suicidou em Osasco. Ela é o público-alvo do trabalho da polícia do PROERD, o PROERD que vai às escolas, falar sobre prevenção às drogas. Ela está nesse público que a Polícia Militar procura trazer a consciência em relação ao uso de drogas e um trabalho até mais amplo de cidadania. É possível identificar durante esse trabalho
potenciais jovens com problemas, com uma tendência ao suicídio? Porque não é um trabalho muito próximo, é um trabalho mais geral, né? Na verdade, eles trazem... Acho que não. Logo... Não, é interessante porque o policial do prédio ele acaba ancorando nas crianças uma confiança muito grande. Então, muitas vezes, a criança traz demandas de casa, problemas, dores, para o policial. Porque você sabe que até muitas vezes nós precisamos tratar o lado emocional do policial do PROERD, porque a carga emocional que eles recebem das crianças é muito grande, justamente por esse vínculo de confiança. É a mesma coisa a questão do Genauro no Prazer em Conhecer. O jovem ele acaba admirando o policial que está ali dando a aula, né, ensinando o que é a polícia militar. No PROERD acontece da mesma forma. Então as crianças trazem sim essa demanda de casa. Muitas vezes o policial do PROERD teve que encaminhar casos assim para tratamento emocional, psicológico e até psiquiátrico de crianças que trazem dores, por exemplo, como os próprios crimes sexuais. Eu tive já vários instrutores PROERD que identificaram crimes sexuais que as crianças eram vítimas durante a aula do PROERD. Ou depois da aula, ou antes da aula, a criança acaba levando essa demanda para o policial, sim. É bem comum. Toda essa tratativa, né, que a Major falou, tem um engrandecimento da qualidade de vida das crianças, né? Então, isso gera uma prevenção, querendo ou não. O que eu acho interessante ressaltar nesse tema é que aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós somos pioneiros num curso para você gerenciar a crise quando há esse cenário do suicídio, né? O tentador, que é o nome dado para a pessoa que quer praticar o suicídio. Que já é uma evolução, porque existe uma estatística internacional que norteia esse trabalho nosso aqui de suicídio, que diz que a pessoa que tenta cometer o suicídio de algum modo, ela é interrompida, ou vamos dizer assim, ela é salva, existe 50% de probabilidade de ela cometer de novo aquele suicídio. E se ela novamente for interrompida, essa estatística já aumenta para 70%. Porque a pessoa já perdeu os freios, né? Ela vai buscar só a oportunidade. Ela ganha coragem, né? Para fazer aquilo. E esse curso, por exemplo, a gente acha muito bonito, claro, não vamos tirar o mérito, por exemplo, quando o bombeiro ou o policial, por um momento de distração, ele arrebata a pessoa, ele consegue pegar a pessoa e interromper o ato suicida, mas esse curso, que é pioneiro nosso, ele trabalha para que o negociador, né, vamos dizer assim, o gerente da crise, ele faça a pessoa desistir do suicídio. Então você trabalha o convencimento dela, né? E não eu tomar uma atitude de interromper, porque eu não fiz ela desistir dessa ideia. E esse trabalho é muito, muito louvável. Esse trabalho de arrebatamento exige um treinamento. Sim, sim. Né? Sim, daí eu me lembro né? de um caso, hoje ele é coronel, e ele saltou com uma corda, foi nos anos 80, nos anos 90, ele saltou com uma corda. Eu não tinha nascido ainda, mal. Eu também não, mas alguém me contou isso. E ele saltou e salvou alguém que estava numa janela ali. Hoje ele é coronel naquele centro de controle lá na Avenida Jorge Miranda, fugiu o nome dele agora. E um trabalho bastante... Ele era bombeiro na época, né? Acho que é o Copom. Coronel Streifinger? Não... Isso são técnicas de bombeiro, sim, né? Sim. Não, ele era bombeiro à época. Esse curso que o Coelho está falando é um curso do Corpo de Bombeiros desenvolvido pelo Major Diógenes Munhoz. É um major, foi contemporâneo meu até de academia, foi ele que, no mestrado profissional dele, como capitão, ele... Coronel de Paula... Bom, enfim, vamos em frente. Deve ser, então, eu sei quem que o senhor está falando. Não me lembro o nome dele agora. E foi um caso muito notório, né, desse salvamento, desse arrebatamento, como vocês chamam, então, né? É justamente isso que o Coelho está falando. A tentativa é interrompida. Quando existe a negociação... Quando vocês estão falando, eu vou pesquisar aqui. Que esse curso que ele está dizendo que foi proposto pelo Major Diógenes, ele faz com que a pessoa entenda e construa dentro do seu próprio cérebro uma linha de pensamento que demonstre para ela que o suicídio é desnecessário, que ela tem outras medidas de sobreviver, de resolver as suas demandas, de resolver os seus problemas, sem tirar a própria vida. Então, quando a pessoa constrói isso dentro do seu próprio cérebro, então a chance dela tentar novamente é muito menor realmente, né? Ela acaba compreendendo que existem outras formas.
Ô, Genauro, você, em algum momento, nesse trabalho do Prazer em Conhecer, você acha que você tirou alguém desse caminho do suicídio? Isso te pareceu, em algum momento, que poderia ser possível? Não, suicídio nunca vieram falar comigo de suicídio. Já apareceu, muitos alunos vieram falar de crimes sexuais, violência, principalmente pai batendo na mãe, violência doméstica, muitos mesmo. Denúncia de droga, tráfico, enfim, vários tipos de ocorrência, mas suicídio do Prazer em Conhecer nunca apareceu. E com você, Laodiceia? Não, enquanto eu trabalhava operacionalmente, já presenciei, né, algumas tentativas de suicídio, mas isso na execução mesmo do serviço de policiamento. Sim, muito bem, gente. Caminhando aqui para o final do programa Gente que Fala de hoje, que lição você tira da vida todos os dias, Major, na volta para casa? É bom voltar para casa, né? É muito bom. Eu até no caminho nós estávamos conversando, né? Passamos por alguns lugares bonitos no caminho vindo para cá, né? E brincando, né? Conversando entre nós quatro, eu falei que qualquer lugar é bonito quando você está bem. Então não importa se você está em Dubai ou está numa área periférica, em qualquer lugar do mundo, você tem que estar bem consigo mesmo. E isso tem muito a ver com essa questão do próprio suicídio. Uma das ferramentas contra o suicídio, ou uma das ferramentas para a saúde mental, porque muitas vezes nós investimos, né, em roupas bonitas, em cursos importantes, investimos em aparência física, em desempenho profissional, e nós não cuidamos de um aspecto extremamente importante, que são as nossas emoções. Nós somos seres humanos holísticos, e somos influenciados de várias maneiras, né? Tem um aspecto espiritual, o aspecto racional, né? São várias forças que atuam em nós, mas o aspecto emocional é extremamente importante. Se a nossa cabeça não estiver bem, se a nossa conduta não estiver adequada, as outras coisas acabam perecendo. Então, a lição que eu tiro da minha profissão, de 27 anos de profissão, é justamente essa. Eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso ter o meu autoconhecimento, pelo menos o caminho dele, para que as outras coisas fluam da melhor maneira possível. Um outro aspecto bastante importante, acho que o último tema que a gente vai poder abordar é essa questão da violência doméstica, dos crimes sexuais, a importância de fazer o boletim de ocorrência. Sem isso, a polícia não tem como mapear, não tem como trabalhar. Então, aí tem dois aspectos, Mauro, porque nós trabalhamos com estatística, então a subnotificação nos prejudica, porque se eu não sei que o crime acontece, eu não tenho como agir preventivamente sobre ele. Então, isso nas reuniões de CONSEG, nós falamos muito, na questão da vizinhança solidária também, teve um furto, registra, teve um roubo, registra, teve um acidente, registra, porque nós dependemos de dados estatísticos para planejar o policiamento. Hoje nós planejamos o policiamento através de uma forma inteligente, com dados e locais, plotando os locais, o policial patrulha as ruas que realmente têm um índice criminal mais alto. Então tudo isso faz parte do nosso planejamento. Em relação aos crimes sexuais, à violência doméstica-familiar, que é uma situação bastante importante, como o próprio Genauro falou, que muitos alunos traziam essa questão para ele, é uma realidade muito presente na vida de toda a sociedade, realmente é preciso buscar ajuda. Se ela existe, ela tem que ser notificada. Em relação aos crimes sexuais, muitas vezes o que acontece é o caminho inverso. A vítima precisa ser acolhida, ser tratada, ser muitas vezes tratada, inclusive até com medicamentos, e depois convencida da necessidade de se registrar. Então, os crimes sexuais hoje estão assim no número alarmante no mundo todo, né? Mas no estado de São Paulo nós temos cerca de 900 estupros por mês registrados. E isso é 10% do que realmente acontece, de acordo com a ótica da saúde. Extremamente subnotificado. Só que existem muitas pessoas que sofrem crimes sexuais e não buscam nem a saúde. Então esse número é maior ainda. Genauro, sua despedida, 10 segundos. Sua mensagem final. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Fé no caminho. Tem muita coisa para ser feita ainda. E vamos lá. Vamos lá. Capitão Laodiceia, 10 segundos para sua despedida. Só queria também agradecer e falar que a Polícia Militar, todos os integrantes, com certeza a gente dá o melhor a cada dia de trabalho. Muito obrigado. Capitão Coelho. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Puxe. Convido a todos os ouvintes a procurar a sua companhia mais próxima,
conversar com o comandante de companhia e pedir o Vizinhança Solidária para a região em que você reside ou trabalha. Major Eunice, antes da sua despedida, você falou aqui várias vezes que ninguém liga para a polícia para chamar para comer bolo, então no próximo aniversário do Gente que Fala, estão todos convidados para comer muito bolo. Obrigada, viremos, com certeza. Sua despedida, Major. Um abraço a todos que nos ouvem e a certeza de que a Polícia Militar é a força pública do Estado de São Paulo, e nós temos aqui homens e mulheres valorosos que todos os dias salvam as vidas das pessoas que transitam pelo Estado de São Paulo. Então contem conosco, o nosso prazer é servir e proteger. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje. Em nome de toda a equipe, o agradecimento à Major Eunice, Capitão Coelho Cardoso, Capitão Laodicea, Soldado Genauro. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, AFAM, e com a Federação das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Na mesa de som, Fabiano Souza. Na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Daqui a pouquinho chega o Caio Sorriso Show, já está presente ao vivo, em carne e osso, para alegrar o seu início de tarde. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo, tchau, até segunda-feira.